Como é que vocês fazem pra andar? Nossa, você mora sozinho? É melhor sentar, senão ele vai cair. Como que vocês sobem escada? É melhor Vocês sentar, sabem você sabe, Vocês não. Como que vocês fazem pra andar? Nossa, você mora sozinho? É melhor sentar, senão ele vai cair. Canal O Outro Lado da Cegueira. Inscrevam-se. Decreto de Temer fecha portas de concursos públicos a pessoas com deficiência. Para a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, decreto do governo que veta a prova adaptada, fere princípios da dignidade, da não discriminação é inconstitucional. Por redação RBA publicado 6 de novembro de 2018 17h48. Ricardo Botelho, Brasil.press. Folha Press. Temer viola diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão e da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. São Paulo. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, do Ministério Público Federal, MPF, levou a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, representação para que ingresse com um pedido de inconstitucionalidade do Decreto 9.546/2018, no Supremo Tribunal Federal, STF. O decreto assinado pelo presidente Michel Temer acaba com as provas adaptadas para pessoas com deficiência em concursos públicos e outros processos seletivos do governo federal e define que critérios de aprovação serão os mesmos das pessoas que não possuem deficiência. Para a PFDC, o novo decreto fere o artigo 3º da Constituição Federal de 1988, que trata dos princípios da dignidade, do pluralismo, da igualdade e da não discriminação. Viola ainda diretrizes estabelecidas pela Lei Brasileira de Inclusão LBI, e pela Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, que ganharam status de emenda constitucional. Intuição de que algumas ocupações ou alguns cargos não condizem com a deficiência é preconceito, discriminação e desconsidera o conceito atual de deficiência, que não está centrado no sujeito, e sim em seu entorno, explicou a Procuradora Federal Débora de Prat. O ato de Temer altera o Decreto 9.508/2018, que regulamenta a aplicação das provas a partir do conteúdo da Lei Brasileira de Inclusão. A lei estipulou a adaptação razoável para todas as provas de concurso público e de processo seletivo, bem como para curso de formação, estágio probatório ou período de experiência. Adaptação razoável é um conceito que atende às singularidades dos sujeitos e que, por isso, não conta, logicamente, com exceções. A sua definição já leva em conta o exercício sempre feito nessa matéria, ônus administrativo x mínimo existencial, disse Débora. Para a Procuradora, a Lei Brasileira de Inclusão é suficientemente clara ao estabelecer que a finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo do trabalho. Não há adaptação razoável para as provas físicas. Há uma fase do concurso que compromete a participação de pessoas com deficiência, na contramão do lúcido entendimento do STF, ressalta a PFDC. O STF possui jurisprudência com uma série de parâmetros em relação aos critérios a serem observados pela administração pública no que se refere às políticas de cotas, estabelecendo que a reserva de vaga deve ser aplicada em todas as fases do concurso e para a carreira funcional do beneficiário. Registrado em Michel Temer PDF CMPF Deficientes Decreto 9.546.